anos, ele está aqui hoje porque o Senhor escreveu esse dia, o Senhor decidiu esse dia, e nós obedecemos e comemos do pão vivo do céu, bebemos do vinho novo. Continua usando o teu filho, Pai, com graça, poder, autoridade, por favor. Temos fome e sede, Pai, e queremos sair daqui mudados e transformados. Obrigado por isso, obrigado pela sua vida, obrigado pela sua família espiritual, sua banda que está aqui. Obrigado por isso, Jesus. Fomos ministrados e queremos mais de Ti. No nome de Jesus, Pai, amém. Aleluia. Amém. A gente também está muito feliz de estar aqui. Quero compartilhar essa alegria com vocês. A gente gostou disso que Deus fez, né? Preparando esse momento para a gente conhecer os pastores, a família pastoral dessa casa e também estar junto com vocês como igreja. Eu creio muito que num momento como esse de adoração, não somente quem está em cima do púlpito está conduzindo a igreja em louvor, mas eu creio que este é um momento onde nós nos unificamos. As canções de louvor e adoração unificam o corpo de Cristo. Nós nos unimos num só fôlego, num só som para adorar Jesus. A gente une as ofertas que eu trouxe com as ofertas que você trouxe ao Senhor e a gente oferta junto a Ele. E eu creio que isso edifica demais a nossa vida, sem contar a alegria, onde nós vamos conhecendo uns aos outros, a gente vai vendo como uns são mais diferentes, alguns são mais bonitos, outros são mais inteligentes. E as nossas diferenças, elas vão se encontrando, e nós somos a família de Jesus, amém? Que privilégio nós temos de podermos ser reconhecidos assim, chamados assim, filhos de Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite uma mensagem que ela não é nova no sentido do assunto, é um assunto muito comum da igreja, mas tem sido uma espada que tem me cortado nesses dias, e eu quero compartilhar isso com você. Eu quero falar sobre ouvir e obedecer. Nós cremos que o Senhor Ele está trabalhando em nós, desde que o pecado entrou na humanidade, em cima desse assunto. Porque o pecado, ele entrou na humanidade porque um dia o homem e a mulher deixaram de ouvir e obedecer a Deus. E queridos, nós fomos criados por Ele, e eu creio que Deus colocou em nós essa dependência, essa necessidade de ter uma voz para nos conduzir. Nós temos necessidade de ouvir alguém, de ser ouvidos também, mas principalmente de ter uma referência. Todos nós somos frutos de referência. A gente fala muito sobre ser original, mas de verdade, todos nós temos um pouquinho de quem a gente conviveu. Todos nós temos um pouquinho das nossas referências. Todos nós, às vezes, você pode olhar as minhas composições e você vai dizer, puxa, parece que lembra tal pessoa. Aí você escuta uma outra pessoa falando, nossa, fala igualzinho fulano. Ou, no caso mais comum, vai falar, puxa, esse menino é igualzinho o pai dele, é igualzinho a mãe dele, a mãe dela. E a gente vai ganhando e aderindo comportamentos, pensamentos, ideias, a partir das experiências que a gente tem de convívio. E eu creio que o Senhor colocou isso em nós. Então nós temos necessidade de ouvir uma voz. E se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos ouvindo alguma outra voz que é prejudicial à nossa vida. É interessante que quando Jesus vira para Pedro em Mateus 16, ele fala, para trás de mim, Satanás. E ele diz isso para Pedro. Não era para o diabo, era para Pedro. E a gente precisa pensar nesse conceito, porque Satanás aqui não é o capiroto, mas é no sentido da palavra, do termo, que fala de um adversário.
E o motivo pelo qual Jesus diz isso para Pedro é algo que a gente precisa prestar muita atenção, porque ele diz: porque cogitas das coisas do homem em detrimento das coisas de Deus. Pensa que Jesus chamou Pedro de Satanás porque ele levou em consideração a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus, da vontade de Jesus. Pedro foi chamado de diabo sem ficar endemoniado, sem estribuchar, sem beber, sem usar droga, só usando a consideração que ele tinha em si mesmo. Ou seja, ou nós estamos ouvindo uma voz que vem do alto e edifica a igreja e nos posiciona naquilo que nós fomos chamados para ser, ou nós estamos ouvindo alguma outra voz e essa voz, ela não tem um meio termo. Não, estou ouvindo minha própria cabeça, tudo bem, mas a sua própria cabeça, ela se sujeita a alguma voz, e se não é a do Senhor, é a do adversário. Foi isso que aconteceu no Éden. E desde então, Deus vem ensinando o homem, trazendo o homem para perto, tentando, Hebreus capítulo 1, ele vai dizer sobre isso, ele vai falar assim que Deus falou por muitas vezes e de muitas maneiras, por meio dos seus profetas e dos seus sacerdotes, mas agora ele está falando por meio do seu Filho. E se você acredita, a mensagem que ele está falando através do seu Filho é: me ouçam e me obedeçam, para que vocês tenham vida. Nós encontramos Jesus quando nós ouvimos a sua voz e levamos em consideração a sua voz. Às vezes a gente gasta muito tempo orando isso, pedindo: Senhor, se manifeste a mim. Se manifeste, nós queremos a tua presença. E João vai dizer para nós como é que a gente precisa fazer para que essa manifestação venha. Ele fala: se vocês creem em mim, e se vocês têm em vocês os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Louvado seja Deus pela vida da Heloísa Rosa, que nos ensinou essa canção. Então, como é que a gente faz para que Jesus se manifeste a nós? Amando a Ele e tendo em nós os seus mandamentos, tendo em nós os seus ensinos, e isso vai nos transformando, isso vai nos fazendo mais sensíveis à sua voz. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Já estou falando, né? Queria ler um texto com você. Pergunta para o seu irmão assim: está preparado para receber? Mateus capítulo 7. Quero ler do versículo 24 até o versículo 27. Quem achou, diga achei. Diz assim, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche os teus olhos um pouquinho. Espírito Santo, mais uma vez nós clamamos pela sua voz. Espírito Santo, nós te pedimos, fale conosco mais uma vez. Nós somos os teus filhos. Nós somos os teus filhos e o desejo do nosso coração é agradar ao nosso Pai.
O desejo do nosso coração é andar em caminhos retos. O desejo do nosso coração é andar nos caminhos que o Senhor deseja que nós andemos. Por nós mesmos, Senhor, nós não procuraríamos o Senhor, porque nós acreditamos bastante em nós. Mas um dia Tua misericórdia nos alcançou e nos libertou de nós mesmos. Nos salvou, ó Deus, da prisão do homem em si mesmo. E hoje nós temos a Ti, nós temos a Sua voz, nós temos o Senhor. E o desejo do nosso coração é que o Senhor continue a falar conosco. Tua voz é para nós, Deus, o bem mais precioso que nós temos. Um homem e uma mulher que ouvem a Tua voz prosperam em todos os seus caminhos. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse sermão que Jesus começou a expressar aqui, ele não começa no capítulo 7, mas sim no capítulo 5, e ele vai passando pelo 6 e termina aqui no 7. É o sermão mais importante do Novo Testamento, Sermão do Monte. E eu quero observar com você que quando Jesus começa a trazer esses ensinamentos, ele começa a falar de algumas posturas presentes para um bem futuro. É um caráter de ensino que não tinha muito a ver com multidão. A gente olha para João 6 e a gente começa a conhecer qual é o caráter de multidão. Quando a multidão não percebeu que Jesus tinha passado para o outro lado do lago, e eles foram buscar até descobrir onde Jesus estava, aí eles vão até onde Jesus estava e perguntam a Jesus: como o Senhor veio parar aqui? Como o Senhor se move? É muitas vezes a dúvida no nosso coração. E a resposta de Jesus para a multidão foi: na verdade, vocês não estão me buscando porque creram nos sinais. Vocês estão me buscando porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. A verdade é que a multidão busca Jesus para tentar saciar a sua própria necessidade. Queridos, quando nós olhamos para os judeus, nós percebemos uma coisa que faz todo sentido. A missão da vida de um judeu é esperar pelo seu Messias. E ele se prepara durante sua vida toda, porque desde criança, desde menino, ele está ouvindo que um dia o Messias chegará. E toda a sua vida é voltada para isso. As festas, os dias de trabalho, o dia do descanso, como eles comem, como se movimentam. Porque essa é a missão, o destino. Diferente de nós, que por muitas vezes temos os nossos objetivos, temos os nossos desejos. Às vezes um de nós está estudando para ser algo, o outro para ser outro. E não tem problema nenhum nisso, só estou dando um diagnóstico da nossa vida. E aí o que acontece? Um dia Jesus nos encontra. E como normalmente nós lidamos com isso? Puxa vida, eu estava tentando sozinho atingir os meus objetivos. Agora eu tenho Jesus para fortalecer a minha caminhada. Jesus, então, vamos junto. E a gente, e alguns de nós, acredita dessa maneira, que é Jesus quem vai nos ajudar a chegar no destino que a gente deseja chegar. Mas queridos, Jesus não é algo que a gente traz como uma adaptação à nossa vida. Ele é a nossa origem. E é o nosso destino. Quando Jesus entra na nossa vida, não somos nós que trazemos Ele para viver os nossos planos, mas é ao contrário. Pensar que Jesus vem para entrar na nossa necessidade, no nosso plano, é pensar como Adão pensou. É pensar como o diabo pensou quando tentou Jesus, dizendo: você não é o filho de Deus e não está com fome? Então transforma a pedra em pão e resolve o teu problema. Mas Jesus disse para ele: não é assim que a gente vive. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E entrar nesse assunto aqui, a gente falaria muitas coisas, mas é só, eu tô passando por ele só para te expressar algo. Uma coisa que você não vai esquecer nunca mais.
Qual que é a diferença do filhinho de papai para o filho de Deus? É que o filhinho de papai, ele tem tudo o que quer. Mas o filho de Deus quer tudo o que o pai tem para ele. Então, quando Jesus chega na nossa vida, não é Ele que vem para se adaptar, somos nós que voltamos toda a nossa vida para Ele, para dizer: Senhor, obrigado, Jesus. Encontro em Ti esperança e salvação. Mas o caráter de multidão é buscar saciar sua necessidade em Jesus. E aí, Mateus capítulo 5, você vai perceber nos primeiros versículos: vendo Jesus as multidões, o que é que Ele fez? Subiu para o monte. Seus discípulos perceberam ele indo, já foram atrás, e Jesus se assentou. E era um costume dos mestres daqueles dias. Tinha um jeito em que o mestre se sentava, que os discípulos já sabiam que ele ia começar a ensinar. Jesus faz aqui totalmente diferente do que nós faríamos. Percebendo Jesus a multidão, ele sobe, ele sai fora. Nós não, se a gente percebe a multidão, a gente quer a multidão. Se a gente percebe a quantidade de curtida, a gente fica feliz. Poxa, é isso mesmo. Não importa nem qual é o motivo que está curtindo, o importante é que está chegando. Mas vendo Jesus na multidão, ele sobe e ele começa a dizer uma coisa para os discípulos: ó, bem-aventurados, que quer dizer felizes. Vou falar igual vocês falam aqui: vocês estão felizes? Mais ou menos, ó, tem 6 felizes, mas... Felizes são os humildes de espírito. Olha só, que tem muitas controvérsias nesses ensinos de Jesus, né, de acordo com a nossa mentalidade. Felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a única bem-aventurança que fala de uma bênção presente. Estamos juntos? Felizes são os humildes. Quem que é os humildes? Quem são os humildes de espírito? A humilde aqui fala de alguém que se prostra, e espírito fala de um vento. Felizes são os que se prostram ao vento. Fala de pessoas que se rendem, pessoas que sabem que por si só elas não teriam credibilidade para acessar coisas espirituais no reino de Deus, mas porque sabem que não tem essa credibilidade em si mesmo, elas se rendem ao vento do Espírito. Elas entram por aquilo que Deus concede a elas. Aqueles que acham que têm capacidade para entrar, eles não participam, mas aqueles que sabem que necessitam de Deus, felizes são. E aí ele vai dizendo, por que eu falei das controvérsias? Por exemplo, ele diz: felizes são os que choram. E não faz o menor sentido, porque para a gente feliz é quem sorri. Mas é como eu disse para vocês, Jesus estava falando de ensinos que traziam uma postura presente para um bem futuro. Felizes são os que choram agora, porque eles serão consolados. Felizes são os puros de coração agora. Por quê? Porque eles verão a Deus. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, e não um leve apetite, mas fome de como se fosse morrer. E não é da justiça de ir para as ruas, mas é da justiça de Jesus, a começar de nós. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a tocar as nossas vidas. Felizes são os que têm fome disso. Sabe por quê? Porque eles serão saciados. E Jesus começa a dar muitos desses ensinos, presente e futuro, presente e futuro. Como você se comporta agora vai determinar como você vai viver amanhã. É a lei da semeadura. A gente funciona assim. Mas a nossa geração é uma geração do imediatismo. Então a gente quer as coisas para já, as coisas para agora. E talvez isso não começou na gente. Talvez esse já era o sentimento de multidão. Senhor, faz um pão aí, depois a gente conversa. Multiplica a coisa aí, resolve a nossa fome, depois a gente vê os assuntos. Aquele que chegou, Senhor, Jesus fala, né, para aquele que chegou perto dele, que a sua filha estava doente.
Aí Jesus vira para ele e fala assim: se vocês não crerem, se vocês não verem, vocês não creem, né? Aí ele diz: Senhor, minha filha está doente. Como quem diz, não estou muito interessado. O meu interesse agora, a minha prioridade, e é lógico, é um sentimento de pai, mas perceba, quando nós estamos diante de Jesus, queridos, Ele é o autor da vida. Aí Jesus fala: então vai, tua filha vai viver, pode ir. O que é que você quer? Quero que o Senhor sane a minha necessidade. A alguns, Jesus faz isso, dá aquilo que está pedindo. Mas para outros, Ele entra debaixo da árvore, olha para cima e diz: hoje me convém pousar na tua casa. Convém entrar nesse lugar aí. E Jesus termina esse sermão dizendo essas palavras que a gente leu aqui: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas e transbordaram os rios, mas a sua casa não foi abatida. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que constrói a sua casa no terreno arenoso. Porque vêm os ventos, vêm as chuvas e transbordam os rios, e grande é a sua ruína, porque construiu a casa sobre areia. E queridos, já só para contextualizar, né, uma parte até mais histórica e literal, essa parábola que Jesus está contando aqui tem a ver com alguns lugares na Palestina que eles são lugares onde os rios passam. Eles se tornam camas por onde os rios passam. Só que em uma estação do ano, esses rios secam totalmente. Então só sobra os terrenos arenosos, planos ali. Porém, depois vem uma estação de chuva. E quando vem a estação de chuva, sopram os ventos, caem as chuvas e transbordam os rios. Quem construiu uma casa nesse terreno arenoso perdeu tudo, porque os rios vêm e eles derrubam tudo. E o interessante aqui é que tanto o sábio como o insensato é provado por tempos difíceis. Como é que a construção do sábio é provada? Com ventos, chuvas e transbordar de rios. Como é que a construção do insensato é provada? Com ventos, chuvas e transbordar de rios. Sabe por quê? O que prova, o que diz se aquilo que a gente está construindo é bom, são dias difíceis. Os dias difíceis põem à prova a nossa construção. E queridos, todos nós ficamos tristes, todos nós somos abatidos, abalados, porque a gente tem alma, a gente tem sentimento. Porém, o que toca a nossa vida e o que nos dá um destino para a gente ser a cada dia, precisa ser o Espírito Santo aqui dentro. Eu estou triste, mas o Senhor está comigo. E essa é a minha sustentação. Quem construiu a sua casa sobre a rocha vai carregar isso. Você vai ver por muitas vezes os profetas, os salmistas, dizendo, Abacuque, por exemplo, dizendo no capítulo 1, Senhor, até quando nós vamos clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando nós diremos violência, violência, e o Senhor não vai ouvir a nossa oração? Mas ele termina o capítulo 3 dizendo, mas ainda, que a figueira não floresça, que não haja os frutos na vide, que não haja os animais nos currais. Todavia, não é vou aguentar firme, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É Jeremias olhando para a sua vida naquele momento e lamentando no capítulo 3, dizendo em Lamentações 3, Senhor, o Senhor me fez um cântico de vergonha diante dos meus inimigos. Eu senti como se os meus dentes tivessem sido quebrados por pedras. Eu me senti humilhado, totalmente humilhado. E eu fico trazendo essas coisas à minha memória. Mas eu também quero trazer à memória o que me dá esperança.
As misericórdias do Senhor são a causa de nós não morrermos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Então você vai vendo que são afligidos, porém o que move as suas vidas é a salvação do Espírito. Então eu queria dizer para você aqui, primeiramente, que construir a casa sobre a areia é construir do jeito mais fácil. É tomar as decisões da nossa vida de acordo com o jeito que a gente acha mais fácil, o jeito que a gente está acostumado a fazer. Minha mãe contava de uma irmã que chegou nela e falou assim: ah, pastora, se todo mundo pensasse igual eu penso. E a gente muitas vezes tem esse sentimento, né? Tá vendo? Deu errado, que não fez do jeito que eu falei. E algumas vezes pode até que seja verdade, mas nós precisamos entender que isso não é integral. Que nós não sabemos nem dos próximos 10 segundos. Quem sabe é o Senhor. Então andar plenamente confiante na nossa maneira de fazer as coisas é um caminho de erro. Tem um provérbio no capítulo 14 que ele vai dizer assim, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final é de morte. Então, ir do jeito que a gente está acostumado a ir, alguns de nós até pensando assim, não, eu vou fazer assim, qualquer coisa se der ruim, depois eu conserto. Queridos, vocês estão diante de uma pessoa que viveu a maior parte da vida assim, na emergência. E eu ainda estou em processo de libertação. Mas como eu vivi dessa maneira, depois eu dou um jeito. Depois eu conserto. Acreditando em mim, na força do meu braço. E sabe o que aconteceu durante esse tempo todo? Uma autossabotagem. Porque boa parte das coisas que eu acreditei que depois eu arrumaria, eu não consegui arrumar. E é isso que acontece com a gente muitas vezes. Porque só há fundamentação segura em Jesus. O nosso jeito, ele é falho. E na boa, construir como Jesus nos ordena a construir é um negócio muito difícil. Quando a gente começa a olhar para ensinos de Jesus como se te derem um tapa na face, dê a outra, a gente sabe que não é fácil fazer isso. Se pedirem para você andar 1 milha, ande 2, também é difícil andar 2 milhas. Com algumas pessoas a gente até anda, mas tem outras que não, a gente não tem tanta paciência assim. Se te pedirem a túnica, dá a capa. Meu Deus, como nós precisamos ser transformados e ganhar generosidade em Jesus. É difícil viver essas coisas na íntegra, na boa. É difícil viver o Evangelho de Jesus. Não é que as lutas aumentam, não quero trazer esse sentimento, porque eu nem acredito nele. Eu acredito que quando a gente está em Jesus, a gente percebe um pouco mais as lutas. As lutas estão acontecendo sempre. Mas quem não está em Cristo Jesus está tocando a vida. Mas quem está em Jesus está começando a enxergar, porque Jesus abre os nossos olhos. E a gente passa a perceber. Jesus está falando com você aí? A gente passa a perceber. Então, queridos, o caminho com Jesus é mais difícil. Mas na hora que vier a prova, na hora que vierem os ventos, as chuvas e o transbordar dos rios, você vai desfrutar de um lugar seguro, não só para você, mas principalmente ou também para a sua família e para quem está junto com você. Que a gente constrói uma casa para a nossa casa. A gente constrói uma casa principalmente para a nossa família. E construir um lugar seguro para eles faz todo sentido para nós. Do mesmo jeito, se nós estamos construindo a nossa casa sobre areia, nós estamos colocando toda a nossa casa num lugar de insegurança. Nós não podemos trocar o prazer presente pelo bem futuro, o contrário, o bem futuro pelo prazer presente. Queridos, todos nós temos prazeres, tá bom? Deixa eu dizer algo para você, que às vezes está achando que é só você.
que tem vontade, que tem prazer, que tem desejo. Queridos, todos nós que vemos as coisas, nós sofremos com isso, com o desejo, com a vontade, com o prazer. Mas todo prazer presente, tudo que nós encontramos um prazer no exato momento, pode não ser uma coisa boa para nós. O pecado carrega essa característica. E talvez a gente condicionou tanto a nossa vida a satisfazer os nossos prazeres, que a gente não consegue dizer não para alguns pecados. E a gente precisa entender que não tem a ver com o que está nos tentando agora, mas tem a ver com como está a nossa mente. Às vezes a gente entrou nesse caminho de eu preciso satisfazer o que eu estou com vontade. Falo mal mesmo das pessoas. Quando eu vejo eu já menti. Quando eu vejo eu já contei essa história. Quando eu vejo eu já... Por quê? Porque existem prazeres. E Jesus está nos conduzindo por um caminho, queridos, que faz com que a nossa postura mude e a gente não busque o prazer hoje momentâneo, mas a gente deseja o prazer da eternidade, porque os filhos de Deus estão olhando para o alto, amém? A igreja de Jesus, ela não está com o seu coração na terra, como Jesus não estava com o seu coração na terra, estava esperando na eternidade. E eu estou dando esses exemplos aqui de falar mal do outro, de mentira, só para você se encontrar dentro da sua tentação, da sua dificuldade, do seu lugar de prazer. Cada um tem e sabe qual que é o seu lugar. E Jesus pode libertar a nossa mente aqui nessa noite, para um lugar sólido. A outra coisa que nós vamos olhar para esse texto, nós vamos aprender com ele, é uma palavra muito difícil: ouvir. Gente, quem que gosta de ouvir? Deixa eu mudar a pergunta. Quem gosta de falar? A gente gosta muito mais de falar do que de ouvir. Principalmente se for repreensão aí que a gente não quer ouvir mesmo. Principalmente se for algumas realidades, verdades sobre nós. A gente fica bravo. É verdade, mas não fala. A gente não gosta de ouvir. Minha mãe falava um ditadinho: filho, Deus deu pra gente 2 ouvidos. Quem ouviu essa aqui? Deus deu pra gente 2 ouvidos e uma boca pra gente ouvir mais e falar menos. Aí eu falei: eita, nós. Mas a nossa disposição em falar é muito maior. Eu sei que pode até nesse momento ter pessoas aqui que estão cansadas já de me ouvir, mas vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. O pastor deu o microfone, falou que podia falar, então vou falar. A gente tem dificuldade de ouvir, e aonde que está a comprovação, a evidência de que nós estamos ouvindo e não apenas escutando, porque temos ouvido? Está na resposta que nós damos àquilo que nós estamos ouvindo. Queria lembrar você que o efeito do Evangelho não está somente no conhecimento, mas está na prática daquilo que a gente conhece. Hoje nós estamos vivendo também uma era de muita informação, a gente tem acesso a tudo a qualquer momento. Todos nós carregamos algum tipo de conteúdo, de conhecimento bom, mas queridos, não adianta nada a gente saber muita coisa e praticar pouco daquilo que a gente está aprendendo. É melhor a gente saber só um pouquinho e chorar todo dia para conseguir colocar isso em prática na nossa vida. Porque também não fala de uma perfeição, mas fala de alguém que está tentando e está gastando a vida para tentar colocar a sua vida, deitar a sua vida sobre aquilo que está ouvindo de Jesus. A evidência de quem está ouvindo está aqui. Você quer desfrutar de uma experiência com Deus? Traz aquilo que você tem ouvido do seu pastor, do seu líder, dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, para um lugar prático. Porque enquanto as boas novas não se encontram com uma experiência na nossa vida, nós não desfrutamos. O fruto está nessa junção. Mesma coisa da gente entrar num consultório médico, o médico virar para a gente e falar assim: ó, toma esse remédio aqui, tal hora, esse daqui na outra hora.
come isso, isso e aquilo, e vai dar tudo certo. Aí você fala, ok, muito obrigado, bate a porta do consultório, vai embora e não faz nada. Sabe o que acontece com a gente? A gente se acostuma com tudo isso que está acontecendo aqui. Culto, todo domingo. Já fazem 10 anos, 20 anos. E quando essas coisas entram nesse lugar de se acostumar, elas vão perdendo valores dentro de nós. E a gente começa a ter essa atitude de fechar a porta da igreja. E aí, como foi o culto? Cara, foi uma bênção. Foi bom. E o que foi falado? Cara, foi uma bênção. Cantou 7 louvores. Cara, mas eu lembro de um que cantou. Por quê? Porque a gente se acostuma. E isso vai trazendo um desvalor. Sabe o que acontece com quem entra nesse lugar de se acostumar? O pastor começa a pregar uma mensagem, você fala assim, já ouvi. Tá, já ouvi essa pregação aí, já ouvi mesmo. Legal. Enquanto não entrar no campo da experiência, a gente não vai desfrutar. E algumas coisas vão perder brilho dentro de nós. Precisa pôr em prática. E quando Jesus me deu essa palavra, o Senhor me trouxe também um outro texto que eu quero abrir com você, para a gente ir para uma outra parte aqui dessa mensagem, dentro do mesmo assunto. Porque o assunto é, nós precisamos voltar a ouvir a Jesus. Abre comigo em João 14. A gente lê mais uma porção aqui das Escrituras. Jesus está falando com você aí? João 14, quem achou, diga achei. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, o que está escrito aí? Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Li esse texto de maneira até enfática em alguns momentos, para continuar trazendo para você esse assunto que Jesus insistiu em toda a caminhada. Percebe como Jesus está insistindo no assunto, creiam em Deus, creiam também em mim, creiam naquilo que eu falo, porque as palavras que eu falo não digo de mim mesmo, mas é o meu Pai que está realizando as coisas através de mim. Creiam pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Olha a insistência de Jesus numa coisa só, creiam em mim. E o que é crer em Jesus? É não crer em nós. Porque se a gente crê em Jesus, mas crê em nós também, a gente fica dividindo a fé. Mas quando a gente crê com totalidade no Senhor Jesus e nele está a nossa confiança, a gente caminha por Ele. Vocês não ficaram felizes com isso, gente?
Quando a gente crê no Senhor, a gente debruça o nosso coração nele, e ele está insistindo no assunto. O começo do texto vai dizer: não entristeçam o vosso coração. E por que é que Jesus está dizendo isso? Porque mais uma vez Jesus está anunciando para os seus discípulos que estava chegando a hora dele morrer. Quando ele falou que ele tinha que ir, a primeira vez que ele disse lá em Mateus 16, é o texto que eu citei no começo. Pedro se manifestou dizendo: Senhor, Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Vai para a cruz, coisa nenhuma. Aí Jesus chama ele de diabo, ele fica mais manso. Agora ele fala assim: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou contigo. Eu vou até a morte contigo. Olha como mudou. Vai moldando o coração. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Jesus sabia que ainda não tinha transformado, mas estava insistindo nele. Como ele insiste em mim e em você também. Aí Jesus falando essas coisas, eles são tomados por esse sentimento de tristeza, e Jesus percebe isso e fala: não fique triste o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Deixa eu perguntar para você, quando você olha para esse texto, na casa de meu pai há muitas moradas, o que é que vem na sua cabeça? Um monte de Brunão, tô brincando. A gente imagina, sei lá, de repente uma mansão cheia de compartimentos, de casas. Muitas moradas. Na casa do meu pai deve ter um condomínio. Vamos lá, gente, imagina comigo aí. Casa de meu pai deve ser um prédio, sei lá, um lugar para abrigar todo mundo. Se você é crente há mais de 20 anos, talvez você ouviu os pastores dizerem assim, quando eles começavam a falar sobre o céu: gente, lá no céu vai ter um telão de LED. Não era, nem tinha LED nessa época. Vai ter um telão que vai passar os pecados de todos vocês. Vocês fazem escondido agora, mas lá no céu vai ter um telão e todo mundo vai ver. Lá no céu, alguns vão ter mansões no céu. Alguns vão ter umas casas muito chiques. Outros vão morar na periferia do céu. Vocês estão rindo, é porque alguém já ouviu, né? Quem aqui é convertido, né, desde essa época? Quem tem 10 anos aqui de conversão? 15? 20? Estou em casa, tem alguns. Teve uns que fizeram assim. E não importa se vai morar na periferia ou se vai morar na mansão. O importante é estar no céu e não ir para o inferno com os capetas. Alguns vão morar pertinho do trono, vão ver os 24 anciãos. Outros vão ver de longe. Alguns vão voar. Alguns vão ter coroas. Queridos, a gente ouvia esses ensinos e a gente ficava fascinado. E o que eu estou dizendo aqui não é para criticar de maneira alguma. Esse meu sorriso aqui não é de deboche, mas é de alegria. Sabe por quê? Porque os nossos pastores nesses dias, eles gastavam tempo imaginando o céu. Como será? Terá mansões. Mas quem não se comporta muito vai lá. E eles pensavam muito no céu, e eles começavam a falar sobre essas coisas. Coisas que a gente não faz tanto hoje, que a gente está tão fissurado na terra, às vezes a gente não gasta tempo pensando no céu. Mas deixa eu dizer algumas coisas para você sobre o céu. Lá no céu, na eternidade, a árvore que estava no meio do jardim, que Adão não podia ter comido naquele tempo, ela ainda continuará no centro do jardim. E nela conterá os 12 frutos, que são a cura para todas as nações. Consegue imaginar um pouquinho? Na eternidade, queridos, não haverá um templo bonito assim como esse. Nosso templo não será de parede, mas Apocalipse 21 e 22 vão dizer que Deus será o próprio tabernáculo dos santos.
Na eternidade não haverá mais sol. Sabe por quê? Porque nós não precisaremos de outra luz, porque o Senhor será a luz. Ah, meu Deus. Tem coisas maravilhosas e a gente precisa voltar a gastar tempo com essas coisas, sabe por quê? Nós somos chamados, queridos, para a eternidade. E aí a gente volta aqui para esse texto e a gente vê, né, Tomé ficando indignado, porque Jesus vira para ele e fala assim: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé fala: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, quem dirá o caminho? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você tem que entrar comigo aqui. Que Jesus dizendo eu sou o caminho, do que é que ele está falando? Ele está falando das palavras que ele ensinava e das obras que ele praticava. Ele diz: as palavras que eu vos digo vêm de meu Pai. Por meio de mim ele realiza as suas obras, e eu sou o caminho, crede em mim. Estamos juntos? Queridos, mas a gente precisa pensar uma coisa: se Jesus é o caminho, e ele não é uma rua, um asfalto, uma estrada, mas sim palavras e obras, a morada eterna não é um imóvel celestial, é uma nova natureza. Creiam em mim. Sabe por quê? Porque eu vou para o meu Pai, mas eu virei e eu levarei vocês para onde? Para mim mesmo. Para que da mesma maneira de que vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo o Pai, porque o Pai está em mim, vocês também possam estar em mim e eu possa estar em vocês. Para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Olha só o que Jesus está falando. Ele está falando de uma nova natureza. E como é que essa natureza é? Ela é a imagem e semelhança de quem Ele é. Ela trafega trazendo consigo a vida de Jesus. A partir dos seus ensinos e das suas obras, nós vamos voltando a ser quem Deus desejou que nós fôssemos quando nos criou, a sua imagem conforme a vossa semelhança. João capítulo 15 tem um trecho que ele vai dizer assim: olha, como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. E a gente precisa entender que, baseado nesse conceito, Jesus não pode ser traído. E eu não estou trazendo uma heresia, talvez um pouquinho, mas não estou querendo dizer que Judas não traiu a Jesus, mas vou trazer para você na essência, porque o amor de Jesus não estava fidelizado ao amor de Judas, nem ao nosso amor. O amor de Jesus estava fidelizado e aliançado no amor do Pai. Como o Pai me amou, eu entrei nessa obra. Eu amei vocês. Jesus viu que o Pai nos amava. Então a maneira de Jesus amar o Pai foi amando a gente. Jesus só tem um jeito dele ser traído, é se o Pai o traísse. Mas como Deus não trai, o amor de Jesus permanece. Então, enquanto a gente pensa que trai Jesus, na verdade a gente trai a gente mesmo. Porque o amor é uma disposição dele. Como o Pai me amou, eu me agarrei nesse amor e eu também amei vocês. Aí o texto vai dizer: permaneçam no meu amor. Que jeito? Amando também. Ele está dizendo: dá continuidade a essa corrente, permaneçam no meu amor. Como? Amando, porque essa é a maneira que nós vamos conseguir, queridos, alcançar a compreensão do amor de Deus, a compreensão de quem Jesus é e a compreensão da vida plena que Ele está nos oferecendo. É só amando a Deus e as pessoas que o pecado vai perder lugar na gente. De modo que a gente não passe mais a viver a vida buscando não ter pecados para cumprir os ritos da nossa religião, mas a gente passe a viver uma vida assim porque nós entendemos que Deus nos amou primeiro. E a nossa maneira de amá-lo, ou de retribuir, de responder a esse amor é amando também.
E quem ama Jesus ouve os seus mandamentos e os obedece. E quem ouve os seus mandamentos e o ama, o Pai também vai vir e vai amar. E tanto o Pai como o Filho vão se manifestar a Ele. Agora tem um negócio doido aqui. Que Jesus fala assim, eu sou o caminho, tá bom. Aí o caminho está em carne, ensinando e fazendo obras. Mas Ele diz também, eu sou a verdade. E um pouquinho mais na frente Ele vai dizer que depois é preciso que Ele vá para que venha o Espírito da verdade. Estamos juntos? Que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas nós o conhecemos. Jesus estava falando de si mesmo, numa outra forma. Hoje eu estou com vocês, mas amanhã eu estarei em vocês. Enquanto estou aqui ensinando, falando e fazendo as obras, eu sou o caminho, mas amanhã virei como Espírito da verdade dentro. E não termina aí, porque ainda tem a vida, e vai saber Deus como vai ser. Talvez com um corpo glorificado. Ah, Jesus. E Ele vai dizer assim, olha, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda farão maiores. Quando o Rodolfo Abrantes esteve com a gente lá na Origem, na nossa comunidade de fé, ele ensinou algo para a gente. Ele falou assim, olha, Deus fazendo obra de Deus é uma coisa normal. Mas quando o homem faz a obra de Deus, já é uma obra maior. Ele fala, se vocês creem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço. Pronto, aqui a gente já está saltando. Aí ele diz, e ainda as farão maiores. Queridos, teve uma vez que eu coloquei meu pai num cerco fechado. Era criança e eu falei no carro, a gente voltando da igreja, falei, pai, como que é esse negócio de obras maiores? É tipo assim, se a gente orar, Deus transforma esse carro aqui num outro carro, em nome de Jesus? Na minha meninice, né? Talvez eu não estava muito contente com o carro que meu pai tinha. E estava desejando. Aí eu não lembro nem qual foi a resposta do meu pai, mas ele deve ter ficado bem apertado. Mas o que eu quero dizer, sempre quando a gente pensa em obras maiores, a gente sempre pensa do lado de fora, em coisas que Deus pode fazer para a gente. A gente pensa em coisas que a gente pode conquistar, lugares que a gente pode entrar. Uma casa, um carro e outras coisas. Obras maiores, Deus pode fazer obras muito maiores. Ou pode usar minha vida para operar milagres muito maiores do que os que Ele realizou. Mas queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que Deus sabia que a gente nunca conseguiria cumprir as leis que Ele deixou para nós? Deus deu leis para o homem que Ele sabia que o homem nunca conseguiria cumprir. Por que é que Deus deu? Porque o homem não sabia disso. O homem acreditava que ele dava conta do recado. Tanto que eles falaram assim para Moisés, Moisés, sobe o Senhor, sobe tu e fala com Deus, para que nós não morramos. E tudo que Deus mandar a gente fazer, a gente vai fazer certinho. Eles acreditavam que eles não precisavam do relacionamento para cumprir aquilo que Deus estava chamando, mas que eles eram capazes de cumprir as obras que Deus estava pedindo. Como a gente muitas vezes faz isso, a gente acha que não precisa orar e se relacionar com Deus. A gente acha que a gente consegue cumprir tudo que Deus está pedindo. Pergunto a vocês, eles conseguiram? Nem Moisés. E nesse momento a gente descobre, a gente não consegue. Não é possível para nós. Mas Ele diz, mas tudo que vocês orarem, pedindo em meu nome, eu vos farei. E a gente precisa entender uma coisa, pedir em nome de Jesus não é usar de um selo de autoridade para tudo aquilo que a gente quer. Senhor, me dá isso em nome de Jesus. Senhor, faz isso em nome de Jesus. Não, no nome de Jesus há uma realidade, há um caráter, há um perfil.
Em nome de Jesus é da parte de Jesus, é do que está nele. Crede em Deus e também em mim é uma coisa muito difícil para nós, mas se nós cremos, nós vamos pedir e em nome de Jesus Ele fará. Sabe qual que precisa ser de repente a nossa oração nesses dias? Senhor, purifica a minha mente e o meu coração, em nome de Jesus, porque em Jesus há pureza. Senhor, me ensina a ser humilde de espírito, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Me ensina a ser manso e entender que ser manso não é ser bonzinho, mas é ser treinado. Um cavalo manso não é um cavalo que você pode passar a mão nele, mas é um cavalo que o seu dono fala e ele obedece. Se é para correr, ele corre. Se é para ser agressivo, ele é. Sabe um adestrador de cão? O cara está com o pitbull na mão, ele fala, pega, solta, e ele obedece. Sabe o que é isso? Ser manso. Que se a gente for bonzinho em tudo, a gente vai faltar nas outras partes. Mas se a gente for agressivo em tudo, a gente também vai faltar na pacificação. Senhor, a mansidão em Ti me faz manso, em nome de Jesus. Me ensina a ser um pacificador. Eu não quero mais ser alguém que está acendendo a ira no irmão. Eu quero acender o Teu amor, a Tua vida, em nome de Jesus. E sabe, queridos, de repente tem coisas, posturas, que faz tempo que Jesus tem pedido para você tomar e se posicionar. E de repente faz tempo também que você está tentando tomar essas posturas, mas de repente no seu próprio braço. E eu queria dizer para você que Deus nos conhece. Não é que Deus nos entende, Ele nos conhece. Ah, Deus entende. Não, entende não. Se Ele conhece a gente. Sabe o que mais? Deus nos espera. O horário de buscar água no poço, ou era antes do sol, ou era de tardezinha quando ele estava baixando. Mas Deus se assentou no poço em Samaria, meio-dia, para esperar uma mulher samaritana. Porque Ele espera a gente. É o pai da parábola do filho pródigo que espera o seu filho. E é lindo quando o texto diz assim, eu acho que é Lucas 15:20, quando ele fala assim, e o filho já estava decidido e já estava indo em direção ao seu pai, mas ainda estava longe. Então o pai saiu correndo ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Ah, se a gente acreditar que é a gente que está indo na direção, porque a gente dá conta. Ah, se Jesus não vir correndo na nossa direção e não nos abraçar e nos beijar e não nos receber, Ele nos espera. A palavra vai dizer que Noé pregou durante 120 anos a mesma mensagem para o povo se converter. Você acha que 120 anos está bom? Se Deus esperar você mudar 120 anos, está bom? É longânimo? Mas um dia, o próprio Deus que esperou 120 anos, fechou a porta da arca. E todo mundo que não tinha entrado morreu. Sabe por quê? Porque Deus nos espera, mas chega o momento em que a porta vai ser fechada. E eu não quero dizer isso para você para te colocar medo da morte, mas eu quero te colocar medo de não viver a vida que Jesus escreveu sobre você. O problema não é a morte que está chegando, isso todo mundo já sabe. Está chegando para todo mundo, mas o problema é os nossos dias irem se passando e os nossos dias não serem marcados pela verdade, pelo caminho, pela vida de Jesus. Esse é o problema. E queridos, se você se identifica com essa mensagem e você sabe que é você que Deus está falando, de repente faz tempo que Deus está falando para você mudar uma postura. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você viesse aqui na frente hoje. Pode vir. Sabe por que tem que ir na frente? Porque quando a gente vai à frente, já é uma primeira postura, é dizer, Deus, eu não quero mais ficar do mesmo jeito, no mesmo lugar, eu quero dar um passo.
na tua direção. Você que está aqui na frente, está vindo, fecha os seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo. Hoje é o dia. Quero dizer para vocês que alguns aqui de repente estavam com planos. Alguns estavam de repente com uns caminhos já prontos para cumprir, que eram planos fora da vontade de Deus. Mas hoje Jesus está quebrando os seus planos que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Hoje Jesus está convertendo o seu caminho para que você continue prosseguindo o caminho que Ele tem para ti. E eu quero dizer para você, Deus não é carente emocional. Ele não quer que você viva a vontade dEle porque Ele tem necessidade de alguém fazer a vontade dEle. Não é por causa dEle, é por causa de mim e de você. Somos nós que não sabemos o caminho da vida. Se a gente cantar Ele, Ele é Deus. Se a gente não cantar, Ele continua sendo Deus, queridos. Fazer a vontade de Deus não muda Deus, muda a gente. Fazer a vontade de Deus transforma a gente. Hoje é o dia, se você está aqui na frente, comece a orar, vai falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero hoje tomar a postura que o Senhor há tanto tempo tem falado comigo. Hoje é o dia. Comece a falar com Deus. Vou te dar um tempo, quero cantar uma canção enquanto você ora, e já já eu quero orar por você. Vai me encontrar no lugar que pediu pra eu ficar, com o meu coração a velar, esperando a hora chegar. Vai me encontrar clareando todo o ambiente. Tenho azeite suficiente para esperar essa noite passar. Vai me encontrar com o cântaro cheio de água, voltando pra casa preparar a sala pra gente cear. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar. Molhe o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Vem me encontrar. Peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença. A velar, esperando a hora chegar. Vai me encontrar clareando todo o ambiente. Tenho azeite suficiente para esperar essa noite passar. Vai me encontrar com o cântaro cheio de água, voltando pra casa preparar a
gente cear. Vem me encontrar, os meus pés só tu podes lavar. Molhe o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. Cante só ele, vem me encontrar, vem me encontrar. Os meus pés só tu podes lavar. Molhe o pão, pode denunciar. Quem vai negar? Quem vai falhar? Vem me encontrar, peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará diferença: tua presença, tua presença. Quero orar por vocês que estão aqui. Senhor Jesus, tu és o Deus que não apaga o pavio que fumega. Tu és o Deus que não esmaga a cana quebrada. Tu és um Deus de esperança e renovo, restauração. Deus, eu sei que se o Senhor começar a levantar essas chamas que estão aqui na frente, ó Deus. Ah, meu Deus. Jesus, eu sei, ó Pai, que se o Senhor levantar essas chamas que estão aqui, ah, Deus, essa igreja pode ser ainda mais tomada pelo Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu clamo para que o Senhor venha com poder, ó Pai, e toque a vida de cada um desses que estão dizendo sim, sim, sim para Ti, Jesus. Toca eles com poder, ó Pai, e inspire esses homens e mulheres a serem homens e mulheres de Deus. Senhor, eu clamo, ó Deus, para que o Teu toque na vida deles, ó Pai, os devolvam, ó Deus, como maridos de Deus, esposas de Deus, pais e mães de Deus, filhos de Deus, pastores de Deus, profetas de Deus, apóstolos de Deus, mestres de Deus, evangelistas de Deus. Senhor, levanta, ó Pai. Se o Senhor começar por esses aqui, ó Deus, que estão dizendo sim hoje, ah, Deus, São José dos Campos nunca mais será a mesma. Eu clamo, Espírito Santo, para que o Senhor venha encorajá-los, ó Deus, que o Senhor venha aumentar neles a ousadia, a força, para dizer sim a Ti, para enfrentar, ó Deus, seus desafios, ó Deus. Os encoraje nessa noite, ó Deus, a dar uma resposta, a fim de viver com plenitude a vida que o Senhor tem para cada um deles, ó Deus. Os encoraje e os fortaleça em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você olhasse aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O azeite não acabou. O azeite não acabou. A unção não acabou. Na verdade, ela parou por falta de vasilha vazia. Mas se o Senhor encontrar em vocês vasilhas vazias, enquanto houver vazio, tem azeite para ser derramado. Sabe, eu quero declarar isso sobre a vida de vocês. Pode parecer estranho, mas que vocês entrem nesse lugar em Deus com esse Espírito. Senhor, há espaço em mim, vem transbordar tua unção. E que seja inspiração para toda a casa, que seja inspiração para a família de vocês, que seja inspiração para quem conviver. Em nome de Jesus, eu creio nisso que eu estou falando aqui.
Eu creio no poder da palavra de Deus, que nós precisamos aprender a ouvir e a obedecer. Que o Espírito Santo nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar, pastor. Agora nós vamos estar sentados à mesa de Jesus, o Filho de Deus. Não é da poema apenas, é porque os poemeiros estão assentados à mesa de Jesus. E você que está nos visitando, por favor, receba esse convite com muita alegria. É privilégio nós participarmos dessa mesa. Você que está em plena comunhão com o corpo de Cristo, você que está em algum lugar discernindo o corpo de Jesus, deixando o corpo tocar em você, sendo tocado e tocando no corpo, você, por favor, fique em pé agora. Nós vamos colocar os elementos aqui à frente. Você pode estar vindo aqui buscar com a letra dessa canção tão poderosa. Eu falei para o Jordão, falei, cara, essa música sua tem umas 8 mensagens dela, umas 8 mensagens dessa canção que ele cantou agora. Quem tem ouvidos, ouça. Não escute apenas, mas ouça e depois coloque em prática amanhã, obedeça. Vamos lá? Ao som dessa canção, você pode vir aqui à frente, buscar os elementos, por favor. Vamos cear juntos, podem vir. Vai me encontrar no lugar que pediu pra eu ficar, com meu coração esperando a hora chegar. Vai me encontrar clareando todo o ambiente. Tenho azeite suficiente
Jesus assentado à mesa com os discípulos, um perguntou assim, acho que Pedro perguntou assim: pergunte para o mestre quem que vai o traí-lo. E aí o discípulo a qual Jesus amava, ele tinha essa percepção, cochichou no ouvido de Jesus e falou: quem que é que vai te trair? E Jesus respondeu cochichando: aquele que eu der um bocado molhado. Essa música fala disso. Pode denunciar, mas estamos vivendo o melhor tempo, porque quando ele denuncia para correção e não para punição. Quando o Espírito Santo mexe aí dentro de você, dentro de mim, é por causa do amor que ele tem por mim e por você, para que a gente volte a ceiar. Não é para que a gente se sinta indigno, não, é para que a gente se sinta digno no sangue e no corpo rasgado. É para que a gente não se assente nessa mesa em vão. O problema de Judas foi que depois ele suicidou-se, porque senão ele teria esperança, assim como Pedro também o negou e foi chamado de diabo, mas depois fundamentou a igreja de Jesus. Nunca foi para punição, por enquanto, porque ele é o nosso advogado. Vocês estão felizes? Tempo louco, tempo difícil, tempo de tanta tensão nas mesas, aonde famílias estão se dividindo e se separando por causa de assuntos políticos, mas nós estamos liberando homens e mulheres rendidos aos pés de Jesus, que vão fazer o que Paulo instruiu a Timóteo, que foi o seguinte, para que a gente sei. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 24, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. É sobre isso, é sobre esse assunto que nós estamos aptos saindo daqui hoje. Ainda que o Espírito Santo está aí nos convencendo de algo, é para que você e eu tenhamos essa consciência de que é pelo sangue, pelo corpo rasgado, que nós voltamos ao Pai de novo. Foi aplacado a ira de Deus por causa do Filho na cruz. Você tem essa consciência? Você está pronto para ceiar? Você está entendendo o privilégio que é a gente estar aqui como família espiritual? Então agora troque seu cálice aí com alguém. Não é uma regra, não é uma doutrina, é apenas um sinal de amor. E você fala para ele assim: olha, é um privilégio ceiar com você. É um privilégio ser corpo de Cristo com você. Às vezes queremos que Deus lave sempre a nossa cabeça, mas a cabeça está lavada. Ele quer nos ensinar a lavar os pés uns dos outros. Vamos lá. Meu irmão, eu preciso trocar o cálice com você de novo. Pega aqui, depois eu pego outro. Obrigado por derramar tanto na nossa vida, cara. Obrigado por aliança na nossa família espiritual, cara. Você foi muito genuíno hoje. Muito genuíno. Vamos lá. Nós separamos do uso comum. Agora você pode comer, você pode beber, como você quiser, tá bem? No nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue vertido. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo rasgado. Nós estamos fazendo isso e lembrando do seu sacrifício. Lembrando, Pai, do que o Senhor fez por nós. É por isso que nós voltamos a nos relacionar com Deus. Estávamos em inimizade com o Pai, e o Senhor veio e nos apresentou um Deus Pai. O Senhor veio e nos reconciliou de novo. Obrigado, Jesus, por isso. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por isso, Pai. No nome de Jesus.
Mais um pouquinho dessa canção, vamos lá, vamos lá. Vai agradecendo Jesus aí. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão vivo do céu. Obrigado pelo vinho novo. Obrigado porque homens e mulheres estão saindo com uma estatura maior do teu Filho Jesus, Deus, para serem pacificadores, porque a tua palavra nos garante que é feliz os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por essa capacitação, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e capacitação do Espírito Santo de Deus, seja a operação, seja a conduta, seja a manifestação do que você vai fazer amanhã e depois, até que Jesus volte buscar a sua igreja. Vamos dar um amém aí. Deus abençoe sua semana, poemeiros. Deixa a ti mesmo que eu